Olá, meu nome é Reinaldo Cardoso. Vou fazer uma leitura dramática de um trecho do livro A Noite do Despejo, do escritor Joilson Cariri Rodrigues. O romance tem como pano de fundo uma reintegração de posse que ocorre numa favela, né? Sem utilizar termos politicamente corretos. E toda a repercussão que essa ação gera nos personagens da história e a dinâmica de cada um deles e as suas angústias. Eu vou fazer aqui uma leitura de um prólogo, uma introduçãozinha, para vocês terem uma ideia de qual é a dinâmica e como começa aqui o livro. Vamos lá. Estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós olham para as estrelas. Oscar Wilde. De modo que eu me chamo Adailton Matias, de registro e de batismo na pia católica. E não fundei uma favela, fundei foi um lar para Marta e os meninos dela, que os tinha na conta de serem meus também. É assim, doutor. Para que a mulher seja nossa dona, nós temos que nos fazer donos dos filhos que porventura ela já possua. Isso é combinação corriqueira nas classes aqui de baixo. E quase sempre funciona direitinho. No popular, os amigos me chamam de Dado, general reformado do Exército da Perdição, uma organização sem governo inventada aí pelos amigos fazedores de barracos e apreciadores da vida. Para mim, a primeira escritura desse terreno estava registrada lá na Bíblia, em nome de Deus Nosso Senhor. As autoridades entenderam que essa escritura não tinha nenhuma valia. Aí mandaram o senhor me entregar esse papel oficial com a ordem de retiragem. Vou ler agora um outro trechinho aqui que me tocou bastante, assim, de um sentimentalismo e uma poesia assim, muito forte, que me tocou bastante. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Deixei o barraco de Calisto e ganhei as ruas escuras e polvorosas. As pessoas iam e vinham, num pra lá e pra cá desordenado. Lá adiante, no pé da subida, encontrei o velho Abelardo, que chamávamos carinhosamente de Seu Belo. E ele se atarantava procurando a esposa, a qual nem trago recordação do nome, mas sei que ela já era morta. Trazia uma lanterna acesa numa das mãos e uma gaiola na outra, mas sem pássaro. Muitos passarinhos moraram nessa gaiola. Acabei de despejar o derradeiro morador dela, antes que uns e outros invadissem. O velho tinha o juízo desgastado, a cabeça parecia oca e as ideias vagavam desaprumadas dentro dela. Por isso, ainda que eu me apiedasse, não merecia que eu gastasse atenção. Quer essa gaiola para você? Perguntou, me seguindo com passinhos curtos, quase correndo. Não, mas aceito que me empreste a lanterna. Ah, a lanterna não é minha, mas a gaiola é. Te empresta a gaiola, quer? O passarinho não vai mais morar nela. Nem eu vou morar na minha casa, que foi invadida. Preciso da lanterna para encontrar a minha velha. Alarguei os passos e ele acelerou os passinhos. Agora corria amassando barro, se atropelando nas tralhas postas na rua, gritando que a casa fora invadida. Por fim, desistiu de correr e parou curvado, ofegando e tossindo. Vão pro inferno! Vão pro inferno! Vocês querem que eu more numa gaiola? Bando de filhos da puta! Disse entre tossidos. E ficou lá assim, parado e gritando demências, erguendo a gaiola por sobre a cabeça velha careca. Num jeito de se proteger da garoa. De primeiro, Abelardo tivera uma insanidade feliz, quando saía às ruas vestido e pintado de palhaço. A esposa, compadecida, guardiã fiel da loucura do seu homem, o seguia pelas ruas da favela, se fingindo também de louca para não contrariá-lo, dando-lhe um amparo quase maternal.
Ele gritava as falas dos palhaços de circo. Ele gritava as falas dos palhaços de circo. Ela respondia, fazendo coro com a molecada que se divertia. E a mulher gorda se arrastava com dificuldade pelos becos e dizia como se pedisse desculpas. Ah, mas vocês precisavam ter me visto no trapézio. Eu era espevitada, tão magrinha, meu Deus. Nem o chimpanzé Chico tinha mais agilidade que eu. Aí a mulher gorda virava a estrela dos meninos. E esses a rodeavam para ouvir os causos do circo, encantando-se, desenhando imaginações, pedindo para que ela recontasse essa ou aquela história. Às vezes, nesses momentos, seu belo esquecia-se que era louco. Sentava-se na ciranda de meninos e fazia de conta que era um deles, disfarçando algumas lágrimas teimosas. Mas um dia o circo imaginário se acabou. Foi na noite em que ela se deitou para dormir, se queixando de cansaço, prometendo que no dia seguinte estaria melhor. Mas seu sono nunca tivera fim. E foi aí que a loucura do marido se entristeceu. O juízo dele, que já era atrofiado, encruou na ideia maçante de negar a ausência dela. Dormia pouco, por entender que o sono é um jeito de morte, que consumia muito tempo do pouco de vida que lhe restava. E gastava esse tempo perambulando pelos bancos e vielas. E gastava esse tempo perambulando pelos becos e vielas, caçando a esposa apartada. É isso. Quer uma sugestão de leitura? Eu recomendo. A Noite do Despejo, de Joilson Cariri Rodrigues. Gravado aqui no Estúdio Adágio. Valeu.